Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Arquitetura de Perto. No vídeo de hoje, que será um vídeo um pouquinho diferente, nós vamos fazer aqui juntos a análise do meu primeiro render da vida. Meu Deus! Olha, eu já adianto que não é um render assim muito horroroso, eu já vi piores, tá? Mas é um render com uma qualidade bem ruinzinha. Eu acho que vai ser interessante a gente fazer essa análise juntos, porque a gente começa a treinar o nosso olhar, para as características positivas e negativas das imagens. E assim a gente consegue melhorar o nosso próprio resultado, tá bom? Esse render deve ter sido feito há uns 5 anos atrás, ou mais um pouco, acho que mais um pouco. Mas a gente tem que levar em consideração várias questões de projeto, de qualidade de imagem, de material e tudo isso a gente vai analisar juntos, tá? E é legal que você faça isso com as suas imagens também, para você começar a ver no que você melhorou, no que você pode melhorar, o que você pensava na época que estava bom e agora você olha e fala, Senhor. Então é assim mesmo que funciona. Mas olha só, se você está assistindo esse vídeo pelo Instagram, dá o seu likezinho aí, se não segue o Arquitetura de Perto, siga, porque agora os conteúdos vão começar a ser com uma didática um pouco diferente, eu acho que vocês vão curtir muito, porque até então a gente estava fazendo no formato mais de minisséries, Então a gente fazia as renderizações, na verdade fazia as modelagens, do início até a renderização final, e vocês acompanhavam comigo, me pediam a planta, e essas minisséries vão continuar sendo disponibilizadas. Quem quiser só me pedir que elas vão sempre estar disponíveis. No entanto, os conteúdos agora vão começar a ser mais pontuais, para vocês conseguirem tirar dúvidas rápidas que vocês têm na hora de fazer as renderizações, uma vez que quem já estava participando das minisséries já conseguiu ali alcançar um nívelzinho, de qualidade, na produção das imagens e no entender mesmo dos programas, já uma qualidade boa, Então agora a gente precisa pescar mais aquelas dúvidas pontuais que vocês têm e eu acho que vai ser muito bacana se a gente fizer assim agora. Então já dá o seu likezinho, já segue o perfil Arquitetura de Perto se você está assistindo no YouTube. Segue lá no Instagram também, porque lá tem muito conteúdo legal assim de dia a dia também, De um arquiteto. E se você está vendo pelo YouTube, já dá o seu joinha, porque isso ajuda bastante. Compartilha com as pessoas que você acha que vão gostar de ver esse vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal também, tá bom? Que isso ajuda bastante e vai ter conteúdo com força, tá? Então, sem mais delongas, vamos logo ver como que ficou esse meu primeiro render. Vamos fazer alguns apanhados gerais aqui sobre a situação, o contexto da época, para que eu tenha feito aquela imagem, essa imagem que a gente vai ver, e pra gente entender um pouquinho, contextualizar mesmo. Então vamos lá. Essa imagem, como eu disse, foi feita há uns 5 anos atrás, provavelmente. Eu já vinha tentando me desenvolver sozinha no render, e não estava funcionando porque eu estava na época da faculdade, então era muita coisa ao mesmo tempo, eu não estava dedicando aquele tempo que eu deveria, mas eu já tinha curiosidade em ficar tentando encontrar ali as ferramentas e muita coisa, desde esse inicinho eu fui aprendendo sozinha. Só que para melhorar e otimizar meu tempo também, eu procurei um curso presencial aqui na minha cidade. E o curso presencial, ele me deu uma base, mas uma base muito, muito básica mesmo. E aí, eu desenvolvi esse render que vocês vão ver no curso que eu fiz junto com o professor. Então, vocês veem que além de não ser um render de muita qualidade, ele ainda foi feito numa aula junto com o professor, certo? Então, quando eu finalizei esse render, que eu acabei o curso e eu ia tentar fazer sozinha, não ficava muito legal o resultado, Ficava mais ou menos o que tá ali junto com o professor, mas uma qualidade ainda um pouco inferior. E isso foi muito frustrante para mim, porque quando eu finalizei o curso, eu vi que eu não estava com a autonomia que eu gostaria de estar depois de um curso. Assim, fazer com o professor era uma coisa muito diferente de fazer sozinha. E até por isso que eu gosto de disponibilizar esses conteúdos aqui para vocês, porque eu acho que é assim que a gente cria autonomia, Querendo ou não. É aprendendo com a mão na massa, de diversas formas, igual as minisséries que a gente estava fazendo. Eu começava do zero, sem treinar, então todos aqueles probleminhas que aconteciam, vocês faziam comigo, vocês conseguiam corrigir comigo, entender como que dribla, o SketchUp e o V-Ray, que são programas
que são uma caixinha de surpresa, né, no final das contas. Então, como eu não tive isso, foi um curso muito rápido, eu acho que ele durou em torno de 4 aulas, e ali eu aprendi modelar e renderizar um ambiente, que foi esse ambiente, né? Mas se eu tivesse aprendido esse ambiente, esse único ambiente, sem problema, né? Não tem problema ser um ambiente, mas se eu tivesse conseguido entender melhor a lógica dele, né? E não só aquela coisa de o professor faz e eu copio, teria sido um resultado melhor. Mas enfim, o resultado da aula foi essa imagem, mas depois os meus resultados não ficaram tão legais, sabe? Então eu comecei a querer me aperfeiçoar cada vez mais até conseguir melhorar as minhas imagens, como eu acho, né, que melhoraram hoje em dia. Então vamos lá pra gente ver. Então, só pra você entender o contexto, eu fiz isso numa aula, eu tava usando o V-Ray 2.0 para quem usou ele, né? E agora já migrou, já deu upgrade para essas novas versões 3.4, 3.6, 4.0. Nossa, vê a diferença, porque para você alcançar um resultadozinho de uma configuração simples, né, no V-Ray 2.0 era muito complicado, era muito mais burocrático, muito mais difícil de ser feito. Hoje em dia eles facilitaram muitas funções, por exemplo, fazer grama e etc. Eles facilitaram muita coisa. Naquela época não. Então, levando em consideração que foi feito há muito tempo atrás, que foi uma aula rápida, que era o V-Ray 2.0, que já dava para ter uma qualidade bem melhor do que essa que eu tive, mas infelizmente não deu. E depois eu vou ver se eu encontro algum render que eu fiz depois sozinha, que não ficou muito legal para vocês verem. Mas hoje a gente vai ver esse que foi o primeiro de todos, que acho que vai ser mais interessante. Então vamos lá? Vamos para a tela do meu computador que eu vou mostrar para vocês. Então já estamos aqui na tela do meu computador. Eu vou abrir a imagem e nós vamos começar a fazer essa análise juntos, ok? Então olha só, aqui está o render. É o render de uma cozinha conjugado com a sala, como vocês podem ver. Então, eu abri aqui, mas vou fechar aqui só para não perder a minha visualização. Então, olha só, alguns problemas a gente já logo consegue definir, né, de cara. Vou dar um zoom aqui para vocês verem a qualidade da imagem a princípio. Vocês conseguem ver quanto granulado tem nessa imagem? Então, olha só, quando eu aproximo, eu perco completamente a nitidez dos objetos. Então, eu não consigo ver direito aqui as frutas na fruteira, os objetos ficam muito granulados, né? Muito sem nitidez, mas a nitidez nem é o maior problema. O problema é que realmente está granulado. Olha só, quando a gente olha aqui perto da luz, de onde está saindo a iluminação da sanca, a gente consegue ver essas ondulações aqui, né, na sanca que não estão legais. Então, a princípio, o primeiro problema que a gente consegue identificar nessa imagem é o problema da qualidade da imagem em si. Então, hoje em dia, nós temos alguns recursos, né? Quando você vê que a sua imagem está ficando granulada, você pode usar o recurso do denoiser, por exemplo. O denoiser, ele consegue dar uma limpada na imagem como um todo. A gente já viu em outras aulas que ele também tira um pouco de detalhe da imagem, então isso é uma coisa ruim. Então, os contornos, as sombras bem definidas, ele costuma atirar um pouco, mas, por outro lado, a imagem fica com uma qualidade, né, uma sensação visual de limpeza mesmo, ela fica bem nítida e com uma qualidade bem bacana. Então, quando você aproxima dos objetos, você vê os objetos realmente, né, não fica esse efeito aqui de que foi tirado essa foto, né, de uma câmera ruim, por exemplo. Então, no contexto de qualidade, a gente já viu que não tá ok, né? Então, a gente tem recursos hoje em dia, como a gente já viu em outras aulas, que ajudam muito a gente a conseguir resultados melhores do que esse. Como eu disse, esse era o V-Ray 2.0, né? Um V-Ray mais antigo. Então, também não dá para exigir tanto. Então, vamos agora passar para as análises de materiais, tá bom? Eu nem fiquei olhando muito para essa imagem antes, para eu poder, junto com vocês, ir construindo, né, esse pensamento, esse raciocínio, esse olhar aqui durante a aula, tá bom? Então, vamos lá. Vou aproximar aqui, vamos começar do começo. Eu vou pegar aqui essa parte mais lateral. Então, a gente tem um sofá, tem uns quadros. Então, apesar de a qualidade da imagem estar dificultando a gente conseguir fazer a leitura dos materiais, a gente já consegue de cara ver alguns problemas. Primeiro problema que eu consigo enxergar
Depois eu vou falar de posicionamento de objetos, mas primeiro a gente vai falar sobre a qualidade, né? A gente tem um sofá aqui que tem essas almofadas e o material, que deveria ser o mesmo, vocês estão conseguindo observar a diferença de escala desses materiais? Então, essa almofada tá com a textura que seria o correto, deixa eu aproximar mais, que seria o correto, que é uma textura mais miudinha, né, simbolizando ali um linho, né, querendo fazer referência a um linho. E aqui, nesta imagem, nessas almofadas, a gente consegue ver uma imagem muito mais ampla. É a mesma textura, gente. É o mesmo material utilizado. Só que a gente já viu isso em algumas aulas, né? Que acontece que quando esse material foi aplicado aqui, ele estava com uma escala diferente. E aqui, provavelmente, a escala foi alterada do próprio objeto, né? E a imagem acabou ficando distorcida. Então, quando você coloca uma escala para um objeto, para um material, você acaba alterando a escala de todos os objetos, de todos os materiais aplicados em todos os objetos. Então, por exemplo, se eu mudei a proporção dessa imagem, vai mudar de todas. Vocês lembram que lá no SketchUp a gente tem aquela parte de mudar a escala da textura? Então, vamos supor lá que eu coloco uma escala de 100 para 100. Onde esse material estiver aplicado, ele será alterado. Só que se no objeto a escala dele tivesse sofrido alteração, essa escala do objeto atrapalha a escala do material. Então, vamos supor que aqui, ó, foi mexido na escala desse objeto. Então, quando foi aplicada a textura nele, ele tinha uma escala diferente. Então, quando eu altero a escala do material, ela nunca fica igual a uma outra. A gente viu isso numa aula, como que a gente resolve isso. Mas isso aqui não pode acontecer. Se você estiver fazendo e não estiver conseguindo resolver esse problema, escolhe outra almofada, escolhe outro objeto para você colocar aqui, que quando você aplicar a textura fica igual a de cá, tá bom? Se teve muita alteração de escala no objeto, a textura corre o risco de ficar com uma escala diferente também, quando aplicada em dois lugares, né, para você fazer o comparativo. Se não tivesse essa questão da comparação, não ia ter tanto problema. Por quê? Porque aí você ia diminuir a escala desses dois aqui apenas, vamos supor que aqui fosse um outro material, você ia diminuir a escala desse aqui até ficar adequado. Agora, como a gente tem dois objetos, né, diferentes, com a mesma textura, mas um teve a escala do objeto alterada, a textura dele automaticamente vai ficar alterada também. Na hora que você fizer a comparação, você vai ver que tem alguma coisa errada. Ou seja, essas almofadas estão completamente erradas, não deveria estar assim, ok? Aqui embaixo a gente vê que é o mesmo material e ele parece estar em congruência com esse daqui. Assim, tá aparecendo, né, que ele está mais miudinho também, não está estourado igual esse aqui. Então, esse aqui tá ok. Agora, a qualidade da imagem não permite a gente ver muita informação sobre a parte aqui do assento e tal, a parte cinza do sofá, né? A gente vê que ele tem um leve reflexo aqui, mas a impressão que dá é que ele deveria ser uma textura de linho. Então, essa textura de linho com esse reflexo aqui que tá dando na ponta, ela não tá bacana, porque não tem esse reflexo, né? O linho é completamente opaco e deveria aqui ter tido mais atenção na questão de expor a textura em si, como tá aqui, por exemplo. Não que essa esteja boa, mas aqui a gente não consegue ver nada, tá como se fosse um sofá liso. E se ele tivesse essa textura de linho mais bem projetada, ia ficar muito mais bacana, certo? Agora, olha só, aqui eu tô pegando um pedacinho do tapete, já vou aproveitar e falar dele. Ele não tá de todo ruim, a qualidade da imagem não ajuda, mas ele não tá de todo ruim. Ele parece, a gente consegue ver ali um pouco as nuances dele, um certo pelinho. Agora, o que me incomoda nessa textura é que ela parece um pouco embolada. Vocês conseguem ver isso? Em vez de ter uma textura ali um pouco mais suavizada, um pouco mais leve, dá a impressão que os pelinhos do tapete, apesar de serem curtinhos, né, que isso tá correto, eles estão dando a impressão de que estão meio embolados, e isso tá feio, deixou bem feio mesmo na imagem, eu não gostei, certo? Aqui a gente tem algum objeto, né, que provavelmente está na mesa de centro, mas não tô conseguindo enxergar, mas é um vidro que parece um pouco fosco, o efeito tá até interessante. Mas depois, quando a gente falar de posicionamento de câmera, a gente vai falar um pouco disso aqui também, tá? A gente vai falar várias coisas. Vocês se preparem. Agora a gente vai passar, então, pro piso.
Eu acho, né, na minha opinião, o piso é o item menos problemático desse ambiente, dessa renderização. Porque a gente tem um pouco de reflexo nele, então a gente consegue ver que ele é um porcelanato mais brilhante, né, com mais brilho, e ele tem um rejunte bem definido. Eu acho que isso ficou bacana. Olha só, o rejunte sobe aqui para o rodapé direitinho, né? Então a gente tem essa linearidade, essa continuidade, tá bacana, certo? Agora, a qualidade da imagem não permite a gente ver diferença ali entre a altura de rejunte e piso, isso deixa a desejar, mas em questão de configuração de material, tá ok, tá? Não tá sendo problemático, né, a questão do piso. Agora vamos falar um pouquinho dessas banquetas, certo? Em quesito de material, esse metal aqui, né, que seria o alumínio, na minha opinião, ele tá muito branco. Vocês já viram a diferença, por exemplo, quando vocês pegam um colar que é de prata mesmo e um colar que é de algum outro material? A prata, ela é realmente mais branca. Mas os materiais utilizados em mobiliário, por exemplo, torneiras, etc., ele não tem essa característica esbranquiçada. Ele é sempre um metal mais acinzentado, certo? Então, aqui onde ele está com o reflexo mais acinzentado, está mais adequado do que essa tonalidade geral dele que está super esbranquiçada. O correto não é ser assim, tá bom? Então, nisso aí eu mudaria. E hoje em dia, para fazer metal no V-Ray 4.0 é muito fácil. É muito fácil, é muito prático de você alterar. Você consegue alterar essa coloração se você quer um metal mais escuro, um metal mais claro, de forma muito simples. Então, esse aqui, na minha opinião, tá puxando mais para um prata mesmo. O prata joia, né? E não o alumínio ou o metal que é utilizado para esse tipo de objeto, né, na vida real. Então, observa aí as cadeiras da sua casa, tudo que tem esses materiais e vai treinando seu olhar para você ver qual que é a coloração que eles têm. Não é essa daqui, tá certo? Geralmente os reflexos são mais escuros. Agora, subindo aqui essa banqueta, eu acredito que ela deveria ser um couro. E eu vejo um pouco de reflexo ali nela, a qualidade não tá ajudando. Eu vejo aqui um pouco de reflexo, mas não tá interessante porque eu não tô conseguindo observar a textura. Pode ser por causa da qualidade mesmo, né? Mas se eu queria imitar um couro aqui, representar um couro, seria legal que essa textura tivesse um pouco visível, né? Os veiozinhos do couro ali para deixar a imagem mais realista. Então, nesse caso aqui seria isso, mas não tem como também a gente falar muita coisa porque a qualidade tá bem ruim. Se eu tirar um pouquinho do zoom aqui, às vezes consigo ver um pouco melhor. Tá, a gente vê um pouco do reflexo do couro, né? Tá ok. Então, vamos ver agora sobre as bancadas. As bancadas, no quesito material, elas têm uma configuração também bacana, assim como o piso, né? Então, tem os reflexos e tudo mais. Eu só acho que o material aqui ficou meio grande na escala, sabe? Então, os pontinhos ali, as marcações da pedra, do granito, estão muito grandes, na minha opinião. Acho que poderia diminuir um pouco e deixar um pouco mais harmônico. Aí aqui em cima a gente tem a configuração do vidro, que parece estar ok, tem transparência, né? Tanto aqui da fruteira quanto desse, que eu não sei se é um copo ou se é uma jarra. As frutas, não dá pra fazer nenhum julgamento no quesito materiais, mas as cores, né, aqui pelo menos do verde, a cor tá completamente artificial, não tá bacana essa coloração, tá certo? Então vamos dar continuidade, depois eu vou falar do posicionamento, vou falar da escolha de blocos, mas então vamos lá. Em seguida, vamos falar sobre os armários, né, colocação aqui da textura. Então essa textura parece estar legal do ponto de vista da textura em si, ela não parece ter emenda, né? Eu não consigo enxergar nenhuma emenda nem nada. Mas ela foi muito mal configurada, porque nela você não vê nenhum tipo de reflexo, nenhum tipo de, se ela fosse mais fosca, como ela tem esses veios, nenhum tipo de ressalto no mapeamento dela ali, então ela tá completamente lisa e não gerou um efeito bacana visual, porque ficou parecendo que tá um pouco embaçado, né? Talvez mudasse um pouco a escala do material aqui para ele ficar com menos veios verticais
de forma que ele conseguisse se abrir um pouco mais e deixar o aspecto visual mais real, mais limpo, com menos informação ali, porque ficou muita coisa e ficou parecendo que tá realmente embaçado. Aqui agora a gente tem os pendentes. Vocês viram que o armário tem tanto aqui embaixo quanto esses dois aqui do lado, né? Que são a mesma textura e não tá bacana. Agora, a gente vai falar sobre os pendentes aqui. Os pendentes não dá pra ver muito característica deles, mas a impressão que dá primeiro é que eles estão apagados, eu não tô vendo iluminação, e isso não é problema. Você pode fazer um pendente com a lâmpada apagada, né? Sem problema. Mas aqui me parece que falta um pouco de reflexo, falta um pouco de característica, assim, que dá realismo mesmo, né? Ao objeto. Ele tá bem opaco, bem fosco, parece que tem algum reflexozinho aqui, mas muito pouco, né? Não tá bacana. Agora vamos vir pro lado de cá, ó. A gente tem uma porta que não dá pra ver muito bem. Parece que a maçaneta aqui tá até ok, mas o metal dela tá muito branco também. Eu não aconselho fazer assim. Essa geladeira, na minha opinião, ela tá péssima. Péssima mesmo. Em todos os quesitos. O puxador dela aqui, pra começar, ele tá muito branco, você quase não vê ele. O restante dessa geladeira, eu não sei se era para ser uma geladeira branca ou se era para ser uma geladeira de inox, eu acho que era para ser uma geladeira branca, só que ela ficou completamente perolada, assim, tá? Não sei, a cor dela não tá bacana, ela tem alguns reflexos aqui, mas ela ficou no meio do caminho na questão de material, porque ela não é nem um inox e nem uma geladeira branca, então ficou estranho isso. A qualidade, obviamente, não tá ajudando em nada, né? Mas eu acho que aqui deixou bastante a desejar. Agora, a cortina. A cortina aqui, não tem problema nenhum ela não pegar sombra da janela, contorno da janela, nem algo assim, luz entrando por ela, atravessando por ela. Não tem problema, pode ser que seja uma imagem à noite e tudo mais. Mas a gente tem outros problemas aqui no quesito de material mesmo. Vou tentar dar uma aproximada pra gente ver. Mas aqui a gente tem uma cortina que tá completamente opaca e ela tá sem textura, assim. Dá a impressão de ser uma folha, um papel, alguma coisa do tipo. Porque, na verdade, eu aproximando o rosto aqui. Na verdade, o que tiver de textura aqui tá se confundindo com o granulado, então, né, não tá dando pra ver direito como tá. Mas, enfim, eu acho que a escolha do bloco aqui foi péssima, depois a gente fala sobre isso. Aqui em cima, na cortina, era pra ser um metal, mas você vê como ele tá branco, era pra ser um alumínio, né? Mas olha só, como ele tá branco demais e pegou várias iluminações aqui em cima dele, ele tá parecendo um branco, então também não ficou bem configurado. E o metal daqui da coifa também ficou muito esbranquiçado, mas aqui tá ok porque a iluminação tá pegando em cima, então pode ser realmente que ele tinha esse reflexo branco. Porque aqui na frente ele tá um pouquinho mais escuro. Só que aqui na frente eu acredito que seja aquela parte onde tem uma outra cor mesmo, tipo, ele é mais... Ele tem um vidro ali, onde provavelmente ele tem informações numéricas com luz e tudo mais. Mas a iluminação não tá bacana aqui em cima, pegando, refletindo tanto assim, né? Então, ficou bem esbranquiçado, não gostei disso. Eu acho que em parâmetros gerais, a gente falou de tudo sobre material, né? Ficou faltando os quadros aqui, que estão completamente sem reflexo, né? Se for um quadro que tem vidro na frente, ficaria mais real, então acho que deveria colocar isso. Mas não necessariamente também os quadros têm reflexo. Esse aqui, por exemplo, né, que vocês estão vendo o meu aqui, ele é sem vidro. Por quê? Porque como eu tenho iluminação pegando bem de frente aqui pra mim, então eu não quis colocar com vidro para não ficar refletindo demais. Então, esse aqui poderia ser a mesma proposta. Só que quando a gente quer gerar realismo na imagem, quanto mais reflexo, quanto mais materiais que têm características diferentes das características opacas, mais real fica. Então, aqui talvez seria válido colocar o vidro sim na frente. Então, vamos voltar aqui, né, na imagem geral. Vamos falar um pouquinho sobre posicionamento dos objetos, tá? Depois a gente fala das escolhas dos blocos. Posicionamento de objetos. Então, vamos voltar aqui. Vocês conseguem ver, quando a gente estava analisando essa almofada, que essa almofada está entrando dentro da almofada do encosto do sofá? Vocês observaram isso? Eu acho que esse é o principal
problema, né, dessa imagem que eu consigo ver, que é esse da almofada tá entrando ali. E aí a gente tem posicionamento de câmera e a gente tem posicionamento referente à escala. Então vamos ver sobre escala. Ah, não, tem outro problema aqui mais gritante ainda, não sei se vocês viram. Que pra mim, assim, nossa, ficou bem ruim. Primeiro, posicionamento desses armários aqui, tipo, flutuantes, eu não sei, mas eu teria feito hoje em dia eles até lá em cima. Ou se eles não subissem lá em cima, eles iam ter um motivo de não subir. Então, eu ia trabalhar com vegetação ali em cima, alguma coisa do tipo. E essa coifa eu faria ela também até o teto. Porque ficou, vocês conseguem ver a falta de linearidade, a falta de sentido na colocação disso aqui tudo? Né? Como eu disse, eu fiz isso em aula, então o que o professor estava mandando eu estava fazendo, mas não tem alinhamento entre coifa e armário em nenhum sentido aqui. O armário está flutuando, aqui você tem um caixotinho pequenininho, né, flutuando aqui do nada, então assim, péssimo. Gente, o posicionamento disso aqui tá simplesmente péssimo mesmo. Quando vocês forem projetar alguma coisa, pensem nessa questão da continuidade, de as alturas, né? Você ter a sensação de que aquilo foi planejado para aquele ambiente, porque o que eu tenho a sensação aqui é de que eu peguei um armário que era de um outro ambiente menorzinho e encaixei ali, sabe? Ficou muito ruim mesmo. Então esse posicionamento aí tá péssimo. Eu nem falei disso aqui que eu acho, sei lá o que é, que deve ser um micro-ondas aqui embaixo, aqui atrás. Aqui parece que tem um cooktop, mas nem dá pra saber. Então nem vou entrar no mérito disso. Mas vocês conseguem ver como esse posicionamento ficou ruim, como eu posicionei mal esses lanches aqui também. Então, para começar, em questão de escala, esse ketchup tá quase do tamanho da Coca-Cola, então tá desproporcional. Eu deveria ter chegado esses blocos mais pro lado direito aqui, para que eles não tampassem a informação ali de trás, né? Porque quando você tem um eletrodoméstico, você tem uma informação importante. Aí aqui tá o eletrodoméstico também boiando ali em cima da pia, acho que não é uma coisa bacana, né? Se fosse um projeto mesmo, né? Teria um lugarzinho bem específico para ele, mas enfim, isso aqui também não era um projeto, era uma imagem feita por fazer. Mas a gente está falando aqui para arquitetos e arquitetos projetam ambientes, então, pelo amor de Deus, vocês não colocam aí o micro-ondas boiando em cima da pia, não. Se for ter um micro-ondas no render de vocês, vocês escolham um lugar específico para ele. Então, olha só, esses objetos, esse lanche deveria estar mais posicionado, por exemplo, aqui, de forma que ele não tampasse nem a torneira, nem o micro-ondas, porque tá tampando informação importante, virou uma mistureba que a gente não consegue identificar o que é o que, isso não fica legal. E sobre posicionamento, eu acho que é só, assim, que tá mais gritante, mais horrível, né? Agora, sobre posicionamento de câmera. Ah, tem outra questão que eu queria falar de escala, que essas banquetas me parecem baixas para a altura da bancada, tá? Elas estão muito lá embaixo, elas tinham que estar mais em cima, mais proporcionais à altura aqui dessa bancada para ficar uma coisa mais elegante, mais harmônica, mais proporcional, certo? Então vamos lá. Sobre posicionamento de câmera. Eu faria algumas coisas diferentes aqui, por exemplo, que é tentar, deixa eu voltar, que era tentar não encostar, aliás, não cortar esse quadro, por exemplo, ou eu pego ele inteiro ou eu passo aqui o corte para ficar um pouco mais harmônico. Vocês veem que esse sofá parece minúsculo perto dos quadros, por exemplo, parece que tá um erro de proporção aqui. Esse objeto aqui que tá meio cortado, que você não sabe identificar o que ele é, né? Eu acho que ele poderia ter sido ocultado ou a imagem poderia ter pegado um ângulo que pegue ele inteiro ou que não pegue ele de maneira nenhuma para ele não ficar essa informação abstrata aqui, estranha, né? Do jeito que tá. Então, esse aqui também não ficou legal. Então, sempre quando você for fazer o posicionamento de câmera, né? Você veja uma proporção entre o que você pega de teto, o que você pega de piso, o que você corta de objeto, o que você não corta. Tenta dar um foco melhor para aquilo que você quer realmente valorizar no seu projeto, tá? Então aqui às vezes seria mais interessante eu pegar um pouco mais próximo a cozinha e depois a sala em separado, né? E tudo mais. Não cortar esses objetos de forma que eles percam o sentido que
quem olha, eu fiz isso há tanto tempo, né? Que eu não lembro mais o que era isso, eu não consigo identificar o que é. Então, isso é uma característica ruim, né? Bem ruim. Então, sobre posicionamento ainda, eu acho que nessa imagem eu acabei pegando muito teto, né, e pouco piso. Na verdade, não é que eu peguei pouco piso, né, a proporção tá até ok, mas eu acabo levando todo o meu ambiente, que é a informação mais importante que eu tenho. Então, do quesito de onde eu tenho objetos, onde eu tenho materiais aplicados, eu tenho essa região aqui. E você vê que essa região parece que ela está deslocada para baixo e que tem muito teto aparecendo. Vocês conseguem observar isso? E isso é muito estranho para a imagem, porque dá a impressão que a pessoa fotografou com a câmera lá em cima e ela pegou mais teto do que aquilo que realmente era para ter sido mostrado no projeto. É claro que o teto aqui tem detalhes que são bacanas de serem mostrados, mas vocês entendem que se eu tivesse abaixado um pouco essa visualização, de forma que eu comesse aqui um pedaço dessa parte do teto, né, aqui na lateral talvez também, eu ainda ia conseguir ver a minha iluminação da sanca, eu ia conseguir ver os spotzinhos, eu ia conseguir ver a informação do plafond, eu ia conseguir ver todas as iluminações que estão aqui e ia ficar ok, né? Não tinha problema. Então aqui, e eu ainda ia conseguir pegar melhor a visualização do que é esse objeto e não ia ficar essa coisa tão abstrata. Então, acho que isso foi um pecado de posicionamento de câmera mesmo, que é bom a gente sempre se atentar. E toda vez que você posicionar a câmera, tenta ver se aquele posicionamento não gerou uma desproporcionalidade entre os objetos. Então, o que eu digo com isso? Porque dependendo da posição que você pega a câmera, ela faz o sofá parecer muito pequeno, e faz o quadro parecer muito grande, e faz a geladeira ficar muito miúda, mas a banqueta, sabe? Então, quando você posiciona melhor a câmera de forma que você pegue os objetos em proporção adequada, fica muito mais bacana, certo? Outro problema que eu vejo aqui, né, em relação, não seria posicionamento de câmera, mas talvez a quantidade de sombras que eu tenho nesse ambiente, né? E aí a gente pode entrar numa questão de iluminação já também, né? A iluminação, gente, ela tem que fazer algum sentido, certo? Então, vamos pensar um pouquinho no que a gente colocou de iluminação aqui. Então, tá, eu quis... Depois a gente vai falar sobre as sombras, que também tem relação com o posicionamento da câmera. Dependendo de como você virar a câmera, as sombras mudam. Você pode tentar suavizar elas, mas não é tanto posicionamento, é mais a iluminação mesmo e as sombras que foram geradas. Então, por exemplo, o que eu quis valorizar aqui com essa iluminação? Essa parede que tem um sofá, que tem os quadros, né? E tá ok eu colocar isso. Então, se eu comecei aqui, o ideal é eu levar até a parede até o final. Não sei se tá até o final, não dá para eu saber, mas acredito que sim. Então, aqui tá ok. Essa sanca aqui, a iluminação dela tá extremamente estourada. Eu não gosto dessa iluminação tão forte assim. Acho que ela poderia estar um pouco mais suavizada, ela tá muito estourada. Agora, o principal problema para mim é numa dimensão dessa daqui de parede, olha só, daqui, de parede, eu vou dizer de teto, né, do gesso, dessa ponta aqui até chegar a essa outra ponta aqui, eu tenho 2 spots. Qual que é a lógica disso aqui? Vocês me contam, pelo amor de Deus. Eu tenho um spot aqui e um spot aqui. E aqui você vê que tá sobrando muito mais espaço do que do lado de cá. Ok que eu tenho aqui os pendentes e tal, e às vezes a lógica foi essa, mas eu deveria ter posicionado isso aqui muito melhor. Muito melhor. Ficou muito estranho desse jeito, porque eu tenho 2... como é que fala? 2 formatos da iluminação aqui, né, na parede. E elas estão iluminando, tipo, o quê? Em cima do armário, não tem lógica nenhuma. E iluminando a coifa, de forma que a coifa fica com essa iluminação estourada. Então, não fez sentido nenhum. Se você quer valorizar o ambiente, quer colocar uma iluminação, que essa iluminação fosse para iluminar, então, mais a bancada e não tanto a parede, tá? Para um balcão de serviço mesmo. Aí faria mais sentido. Mas completar aqui com os spotzinhos, porque ficou um pouco spot pro tamanho, né, do local aqui.
E se você quer iluminar a parede, nesse caso aqui, você precisa ter um sentido para isso. Você está iluminando em cima do armário, não tá bacana. O armário corta a iluminação aqui, não deixa ela acabar o efeito igual tá do lado de cá, então isso não fica legal. Agora, já do lado de cá, olha só, eu tenho uma iluminação que ilumina um pouco a parede, mas com certeza, como não tem bloqueio de armário, ela também ilumina a área de trabalho da pia, da bancada. Então aí tá ok, não tem problema, né? Eu tenho uma iluminação para trabalho. Então, se eu quisesse dar continuidade, então eu vinha com essa iluminação aqui, continuava com ela aqui exatamente fazendo um L, né? Para fazer sentido, eu poderia fazer isso, mas eu poderia dar um sentido melhor para esses armários. Então, ter ali em cima um adorno bacana, né? Ou melhor do que isso, posicionar essas iluminações um pouco mais para frente, de forma que elas iluminassem melhor a área de trabalho, né? Já que tem o bloqueio do armário. Então, assim, gente, as coisas precisam fazer sentido, né? Então, é claro que a gente vai fazer render de um projeto, algo que foi pensado. É diferente quando a gente está fazendo só o render por fazer, né? É claro, as coisas não precisam ter um motivo realmente de existir, mas existe uma lógica de funcionamento das coisas, né? E todo render precisa fazer sentido realmente. Se você é arquiteto, se você está fazendo um projeto, né? Ou se você quer fazer ali um render só para usar como divulgação para o seu portfólio, porque você ainda não fez projetos, faça algo que tenha sentido, tá bom? Por exemplo, esses spots aqui, eles estão posicionados muito pertinho da parede, enquanto esses aqui estão distantes. Então, assim, não tem problema, né? Aqui é um ambiente, aqui é outro, mas esses aqui estão muito pertinhos. Como que é na realidade? É assim? Começa a observar isso para você utilizar nos seus projetos sem cometer essas falhas, né? Essas falhas de coisas que não acontecem na realidade. Então, isso é importante a gente atentar, tá bom? Então, sobre posicionamento, né? Sobre iluminação, a gente viu sobre as configurações de materiais. Então, a última coisa que eu quero fazer aqui com vocês é a gente analisar a escolha dos blocos, certo? Então, por exemplo, vamos começar pelo sofá. Vocês veem que o sofá aparentemente está pequeno para o ambiente. Isso pode ser uma questão de proporção de posicionamento de câmera, né, que eu falei com vocês, mas também pode ser um problema de escolha de bloco, de escala de bloco. Então, esses blocos, eu diria que nenhum, né, aqui, nenhum desses blocos são blocos de alta qualidade, sabe? Blocos que quando você aproxima, ainda que a qualidade aqui esteja ruim, mas um bloco que ele aparenta ser muito mais real do ponto de vista de detalhes que ele tem, sabe? As curvaturas, o tecido um pouco amarrotado, tudo isso ajuda muito a gente a criar um realismo. A única parte desse sofá que eu consigo observar um pouco mais de realismo e que eu acho que valorizou ele um pouco mais, apesar de ele estar péssimo, na minha opinião, é essas almofadas daqui, ó, porque elas têm aqui algum amassadinho, sabe? A impressão de dar um amassadinho. Elas não estão exatamente alinhadas aqui uma com a outra. E isso deu um pouquinho mais de sensação de que poderia ser algo real. Poderia ser. Mas, no geral, os blocos estão bastante rígidos. Vocês conseguem ver isso? Né? Então, a coifa aqui, uma coifa muito retona, sei lá, existe esse modelo de coifa? Existe, mas você pode procurar por o mesmo modelo, porém com características mais detalhadas. Aliás, aqui até tem detalhes, né? A gente tem um detalhe aqui dessa abertura de ventilação e tudo mais, só que também a qualidade aqui não tá deixando a gente enxergar, né? Mas a gente sempre buscar objetos detalhados, né? Uma geladeira que tem um detalhe, olha só, essa geladeira não tem nem pezinho, ela tá direto no chão, isso aqui não existe. Então, toda vez que você for escolher um objeto, escolhe um objeto detalhado. O que eu quero dizer com detalhes? Se ele for muito quadradão, muito reto, muito sem curvas, as extremidades dele, isso não é legal. Sempre que a gente vai escolher um objeto, a gente tem que começar a treinar esse olhar, sabe? De fazer os comparativos. Um objeto de alta qualidade, quando você observa ele, um bloco, né, de alta qualidade, quando você observa ele tem as extremidades bem trabalhadas. Normalmente ele não foi feito ali um bloco retão,
Não, nada disso. Ele tem os cantos mais abaulados, ele tem chanfros, ele tem características que tornam ele mais real, por exemplo, se for o caso de um sofá com um tecido mais mole, ele vai ter ali alguns amassados. Então, tudo isso é questão de treinar o olhar para a escolha dos blocos, tá? Isso é bem importante. Então, por exemplo, os blocos aqui de humanização, né, vamos dizer assim, do ambiente, que são que é esse lanche aqui e tal, a Coca-Cola. Falta o reflexo nessa Coca-Cola, voltando em questão de materiais. Mas você escolheu os blocos que tenham características bem detalhadas, que você viu que o bloco é até mais pesado, que a pessoa que fez aquele bloco, ela fez ele, produziu ele com muito critério, com muito refinamento, e isso é que vai definir se tá legal ou não. Então, assim, de modo geral, eu queria falar sobre essa imagem, né? Então, a gente tem um ambiente ali que tá ok, é um ambiente conjugado, integrado, né? E ele tem características que poderiam até dizer avançadas para a época, que são características de iluminação, de reflexo, né? Basicamente, o que torna essa imagem não tão ruim é realmente o uso da iluminação e os reflexos, principalmente presentes no piso e na bancada. Isso gerou um resultado assim um pouco melhor para a imagem, mas as sombras, por exemplo, elas estão demais para esse ambiente, na minha opinião, sabe? Eu não gosto muito porque parece que causa um pouco de confusão. Eu falei que ia falar das sombras, não tinha falado, né? Parece que causa um pouco de confusão, de conflito, muita informação aqui. Mistura um pouco com os objetos, eu acho que elas poderiam estar mais suavizadas. Mas como trabalhou a iluminação, como trabalhou os reflexos, é uma imagem até ok, certo? Mas aí eu entro na questão de tonalidade geral, assim, né? Não vou entrar, por exemplo, na paleta de cores, nem nada do tipo, mas é um ambiente extremamente simples, né? Sem nada muito sofisticado, mas que ele tá com uma iluminação que eu considero amarela demais. Essa é a última questão, acho que eu vou falar aqui. Essa iluminação tá bastante amarela, ela podia. O ambiente, né, em si, você vê que até o teto também é amarelo, poderia ter uma cor mais neutra um pouco, não precisa ser azulada, mas um pouco mais neutra, para dar a impressão de que esse ambiente não foi inteiramente tomado pelo tipo de iluminação escolhido, né? De forma que você conseguiu trabalhar a coloração, a tonalidade do ambiente em separado com a tonalidade dos spots, por exemplo, né? Já que eu tenho spots aqui que são só de efeito na parede, por que todo o ambiente parece estar super amarelo? Então, isso é um cuidado, sabe? De equilíbrio, da gente fazer, olha, a iluminação direcionada vai ser mais amarelinha, mas o ambiente como um todo, ele vai ser um pouco mais neutro, né? Para não ter essa característica tão pesada, né? Em um ambiente que é cozinha, que é sala, mas se for um quarto, por exemplo, e esse for o propósito do ambiente, não tem problema ser amarelinho, mas é que aqui na cozinha, sei lá, isso me incomoda um pouco. Ficou teto, parede e piso mais ou menos na mesma tonalidade, assim, mais ou menos na mesma coloração, e você vê que a culpa é da iluminação. Então, isso acho que poderia ser melhorado um pouco. Então, é isso. Eu acho que nós fizemos uma análise ali geral, né, sobre iluminação, sobre materiais, posicionamento, escala, escolha de blocos, né, das texturas também. Então, acho que é isso aí. Então, pessoal, é isso aí. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Acho que é bem interessante a gente conseguir fazer essas análises, porque treinando o olhar é como a gente refina a nossa própria produção na hora de renderizar, na hora de fazer a modelagem. Então, tudo que a gente puder sempre estar observando no nosso dia a dia, observando nas imagens das outras pessoas, nas fotografias de verdade, né, pra gente tentar chegar no resultado próximo. Tudo isso enriquece a nossa própria produção de renders, a nossa própria produção de projetos mesmo, né? A questão projetual também é muito importante, como a gente viu. Não é só a questão da qualidade da imagem e tudo mais. Mas então é isso, o vídeo fica por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal se você estiver assistindo pelo YouTube. Se for pelo Instagram, segue o nosso perfil Arquitetura de Perto, dê o seu joinha em qualquer um dos dois, das duas plataformas que você estiver assistindo, porque isso ajuda bastante. Compartilhe com os amigos se você tiver gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!